Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Estou entrando aqui com a galera do Meet e nós já daremos início ao nosso estudo de hoje. Fique com a gente. Eu fui ver uma que estava doente, que está com câncer, e aí essa outra agora, que fazia 20 anos que eu não vi. Bom dia! Bom dia. Tudo bem com vocês? Quem que vai orar para nós iniciarmos o nosso estudo? Irmã Dinair, por favor. Sim? Então tá, vamos orar então. Pai querido, nosso Deus que está nos céus, louvado seja teu nome, Deus. Obrigado, Pai, por estar aqui essa manhã, para estudar a tua palavra, Deus. Você esteja com cada um aqui, Pai, nesse grupo, com a irmã Daiane, que o Senhor deu o Espírito Santo, inspira ela para que nós possamos entender e compreender a tua palavra, Deus, que é para edificar, louvar o Senhor, que só o Senhor, ó Deus, é digno de toda honra e toda glória. Amém. Nos ajuda a entender e compreender o que você tem para falar nessa manhã, pedindo todas as bênçãos, porque não haja merecimento em nós, mas somente em Jesus, Amém. aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Ontem nós estudamos sobre a segunda multiplicação de pães e peixes, né? E com esse episódio nós aprendemos que Jesus ele não faz acepção de pessoas, porque na primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus atendeu os judeus, pessoas que aguardavam o Messias, embora não o reconheceram, muitos deles, né? E nessa segunda multiplicação de pães e peixes, nós vemos os gentios sendo abençoados por Jesus, né? E nós lemos ontem que Jesus ele se compadece e que ele está sempre disposto a atender às necessidades físicas e espirituais de todos aqueles que vão até ele e permanecem nele. Não importa quem tenham sido, não importa se em algum momento da vida já o tenham rejeitado, como é o caso dessas pessoas de Decápolis. Nós vimos ali que a sequência do milagre foi a mesma. Jesus perguntou quanto de alimento havia disponível, porque ele sempre vai agir a partir do que nós trazemos até ele. Jesus mandou com que todos se assentassem a fim de esperarem ali a provisão, o milagre. Jesus ele toma o alimento e ele abençoa, reconhecendo que tudo provém de Deus. E Jesus então ele pega aquele alimento e ele passa a distribuir aos discípulos. Eu achei muito curioso isso, porque Jesus ele poderia ter passado e ter feito um círculo, alguma coisa assim, onde cada pessoa ia passando alimento para as outras pessoas. Mas Jesus distribuiu aos discípulos, para que os discípulos fizessem parte da missão, de levar ali o pão da vida, o pão dos céus, também aos gentios. Então, a gente vê Jesus chamando os discípulos para participarem da missão, tanto na distribuição de pães para os judeus, quanto na distribuição de pães para os gentios, provando ali que ele não faz acepção de pessoas, que o pão do céu, que ele está disponível a todo tipo de pessoa. E o mais impressionante é que nós vimos que Jesus multiplicou o alimento até que todos estivessem fartos e que ele não desperdiçou nenhuma bênção vinda do céu, mas ele recolheu tudo que havia sobrado. Então, após esse episódio dessa segunda multiplicação de pães e peixes, nós lemos que Jesus ele entra no barco com os seus discípulos, diferente daquele primeiro episódio, porque naquele primeiro episódio, na primeira multiplicação, Jesus ele envia os seus discípulos, né? Coloca os seus discípulos, insiste para que os seus discípulos entrem no barco e vão até navegando antes que ele fosse, porque ele ficou ali despedindo a multidão e orando, intercedendo pelas pessoas. Mas agora, neste milagre, nós vemos que Jesus entra no barco com os seus discípulos e vai até a região da Galileia.
E hoje nós vamos ver como que continua. Como que continua? O que Jesus fez após esse segundo milagre? Então eu quero convidar vocês. Hoje nós vamos ler o texto de Mateus e o texto de Marcos, porque são pouquíssimos versículos a fim de nós complementarmos ali o relato de hoje. Eu quero dar as boas-vindas para a galera que está assistindo aqui, para os discípulos que estão assistindo pelo Instagram. Continue com a gente, envie aí o convite para algum amigo que você já sabe que está acordado, ou para que ele assista depois, porque vai ficar gravado aqui. Então vamos lá comigo, Mateus capítulo 16, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, que diz o seguinte: Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Agora vamos lá para Marcos. Marcos capítulo 8, versículos de 11 a 13. Marcos 8, versículos de 11 a 13 diz assim: Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a essa geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Então, o relato diz que os fariseus e os saduceus foram até Jesus. Esta é a primeira vez que a Bíblia relata que os saduceus se uniram aos fariseus na tentativa de silenciar Jesus. Até o momento, Jesus ele embatia apenas os fariseus. Eles, algumas semanas atrás, nós vemos Jesus deixando a Galileia para ir para outros lugares para evitar esses críticos malignos, né? E foi só ele retornar para Galileia, a impressão que dá, porque termina o relato ali da multiplicação de pães e peixes, fala que Jesus ele entra no barco para ir para outro lado com seus discípulos, e a impressão que dá é que esses fariseus e saduceus já estavam esperando Jesus ali na margem. E que Jesus ele desce do barco e já começa a receber esses críticos, já começa ali a receber esses ataques. Esses ataques eles iniciam instantaneamente após Jesus chegar na Galileia. E a Bíblia fala que eles não vieram por acaso a Jesus. Eles não vieram ali como as outras pessoas vinham a Jesus para receberem instrução de Jesus, ensinamento de Jesus. A Bíblia aqui, tanto no relato de Marcos quanto no relato de Mateus, utiliza a palavra tentar. Eles vieram para tentar Jesus, para testar a paciência de Jesus. Os fariseus, eles já tinham confrontado Jesus anteriormente com essa questão. Eles sempre falavam assim, olha, nos dê um sinal. E provavelmente nessa vez, quando eles vieram com os saduceus ali para novamente tentar Jesus, eles sabiam que Jesus ia se recusar a atender. Então, eles iriam utilizar esta recusa de Jesus para tentar convencer o povo de que Jesus não era o Messias. Porque na cabeça deles era o seguinte: se Jesus fizer este milagre, se Jesus nos der esses sinais, nós vamos reconhecer. Mas se Jesus não fizer, nós vamos utilizar isso contra Jesus e falar assim, olha, ele não foi capaz de nos dar o sinal que nós pedimos. Então, nós vemos aqui que Jesus é colocado à prova pelos saduceus e pelos fariseus, assim como Satanás fez com ele no deserto. Eles não tinham o desejo sincero de ver algo que pudesse convencê-los, mas sim a esperança de que Jesus parasse de fazer o que ele estava fazendo. E assim, eles utilizariam aquela oportunidade para tentar negar
a ação de Jesus. Então esse era o objetivo dos fariseus e dos saduceus. E nós vemos aqui que Jesus se nega. Claro que Jesus ele tinha poder de operar esses milagres, mas Jesus ele sempre se recusava a fazer assim. Jesus ele não realizava milagres simplesmente por realizar. Nós vimos que muitos cegos vieram a Jesus, muitos paralíticos vieram a Jesus, muitos endemoniados vieram a Jesus, mas nem todos foram curados, porque Jesus, ele tinha um objetivo com cada milagre que ele realizava. E Jesus, ele só realizava milagre para satisfazer necessidades reais e sempre que houvesse fé. Não importava o tamanho da fé. Não importava, mas se Jesus visse um pouquinho de fé, ele realizava. Isso era indispensável para que Jesus realizasse um milagre. Cada milagre que Jesus havia realizado até aquele momento, ele tinha sido uma resposta a uma necessidade genuína. O fato de cada milagre resultar em bênção para a humanidade era a melhor evidência possível do poder divino. O poder pelo qual os milagres eram operados. Então, por que os fariseus ali, eles estavam querendo um sinal? Porque eles não criam que todas aquelas coisas tinham feitas pelo poder de Deus. Os fariseus e os saduceus, eles negavam que os milagres de Jesus, eles tinham sido operados até aquele momento por sua missão divina. Eles negavam aquilo, eles não criam, eles não tinham fé. Então, aparentemente, eles procuravam um sinal totalmente fora do contexto. Eles não se preocupavam com o fato de que Jesus ele atendia necessidades reais. Eles queriam que Jesus fizesse milagres assim, fizesse sinais fora do contexto. Por exemplo, Jesus estivesse falando em um trovão fora de hora, viesse, sabe? Que fogo do céu descesse, assim como no tempo de Elias, que o sol parasse, assim como na época de Josué. Então, eles estavam prontos a afirmar que, a menos que Jesus apresentasse esses sinais, ele não era tão grande quanto aqueles antigos profetas. Então, esta, sem dúvida, foi uma tentação para Jesus, a tentação de realizar sinais para benefício próprio. Só que nós vemos que Jesus ele venceu essa tentação, porque Jesus ele nunca realizou um milagre por benefício próprio. Jesus ele sempre realizou milagres para atender às necessidades reais das pessoas, para atender à atitude de fé das pessoas que vinham até ele. Então, os fariseus eles não acreditavam em Jesus, eles não tinham fé. Eles se recusavam a reconhecer essas evidências divinas. Eles estavam sem conhecimento, não porque Jesus não estava se manifestando para eles, mas porque eles optaram por rejeitar toda a luz que Jesus estava dando a eles. E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia agora em Oséias. Oséias capítulo 4, versículo 6, tem aqui um versículo que me chamou muito a atenção, um versículo que fala muito sobre essa atitude dos fariseus e dos saduceus. Olha o que diz aqui em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Esse versículo aqui está falando que o povo rejeitou o conhecimento de Deus. Eles rejeitaram a luz e eles estavam perecendo. O meu povo perece por falta de conhecimento. E ali havia falta de conhecimento não porque Jesus não estava revelando o seu conhecimento, mas porque as pessoas estavam rejeitando a luz que estavam recebendo. Todas as pessoas que não têm conhecimento de Jesus é porque em algum momento rejeitaram a luz que lhe foi dada. Todas aquelas pessoas que não vivenciam manifestações do poder de Deus é porque não confiam plenamente em seu poder. Jesus jamais vai realizar um milagre apenas para deixar as pessoas surpresas. Tudo tem um propósito e nós vemos aqui, até agora na vida de Jesus, que todos os milagres que Jesus realizou, eles tinham um propósito.
todos tinham um propósito. E sempre os milagres que Jesus realizou sempre foram para atender uma necessidade genuína. Se não houver necessidade genuína, se não houver fé, ele não vai manifestar o seu poder. Ele não vai manifestar o seu poder não porque ele não pode, mas porque tal atitude vai contra os princípios dos seus milagres. Ele não realizava milagres simplesmente para se aparecer, simplesmente para chamar a atenção das pessoas, mas quando havia fé. Os fariseus e os saduceus, eles pediam um sinal, mas a própria atitude deles era um sinal dos tempos. Simbolizava ali a tempestade no clima judaico da opinião a respeito do Messias. Jesus, então, denomina esses fariseus, esses fariseus e esses saduceus como uma geração perversa, uma geração adúltera. Eles estavam pedindo um sinal, mas eles não tinham a percepção moral e espiritual. Por isso que Jesus os chama de perverso. E Jesus os chama de adúltero no sentido de que eles eram desleais para com Deus. Ele afirma que essa geração que não tinha uma percepção moral e espiritual e que eram desleais a Deus, eles não receberiam nenhum sinal, nenhum sinal. Os críticos de Jesus ali, eles não precisavam de sinais exteriores, eles necessitavam de uma regeneração espiritual interior. As próprias palavras de Jesus ali em si já eram sinais para eles, já eram palavras impressionantes que deveriam chamar a atenção deles, só que eles não tinham a fé suficiente para aquilo, eles não queriam, eles queriam simplesmente rejeitar as coisas que Jesus estava se revelando. E o relato desse episódio termina falando que Jesus se retirou. Jesus, ele se recusa a continuar discutindo com esses hipócritas. Era inútil continuar ali essa discussão, porque essa discussão não ia levar a nada. Essa discussão não ia convencer aquelas pessoas de que Jesus era o Messias, nem ia esclarecer os espectadores ali. Essa discussão, se Jesus continuasse de forma mais profunda, apenas poderia confundir as pessoas e confirmar os fariseus e os saduceus em seu curso deliberado de incredulidade. Então, por isso, Jesus se retira. Jesus, ele não vai perder tempo discutindo com pessoas que não querem crer. Jesus, ele não vai perder tempo fazendo ali, tentando convencer as pessoas de que precisam confiar e crer nele. Quantas vezes, queridos, nós não temos agido como esses fariseus e saduceus, pedindo sinais e milagres apenas para confirmar as nossas hipóteses que criamos em nossas próprias mentes? Se nós não tivermos uma percepção moral e espiritual, e se nós estivermos sendo desleais a Deus e buscando sinais simplesmente para complementar as nossas ideias, Jesus, ele não vai realizar. Jesus, ele não vai realizar não porque ele não possa, mas porque ele se recusa a fazer algum milagre quando não há necessidade genuína e quando não há fé. Todas as coisas que Jesus já fez na nossa vida são suficientes para confiarmos no seu poder. Mas muitas vezes nós, assim como os fariseus e os saduceus, nós nos recusamos a reconhecer as evidências de Jesus na nossa vida. E sabe o resultado disso? É a falta de conhecimento. E sabe qual a consequência da falta de conhecimento? Nós vamos perecer. E assim como Oséias revelou, o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. Não porque Jesus não está se revelando, mas porque as pessoas, elas se recusam a aceitar o conhecimento que está sendo revelado. Elas se recusam a acreditar e a aceitar todas as manifestações de milagres que já foram feitas na vida. A nossa falta de conhecimento não é culpa de Jesus, é a nossa falta de conhecimento, ela só existe porque nós recusamos a aceitar a luz que está nos sendo revelada.
que nós busquemos perdão no Senhor, que paremos de pedir sinais vazios e que nós reconheçamos que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que possamos pedir, não pelas coisas que Ele vai fazer por nós, mas por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele já realizou na minha e na sua vida. Que continuemos buscando a Jesus com fé e com desejo sincero de conhecê-lo e de sermos transformados pelo seu amor. Que Deus nos abençoe e continuamos buscando a Jesus todos os dias. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós agimos como esses fariseus e saduceus, pedindo sinais vazios, apenas para confirmar as hipóteses e as ideias que nós temos criado na nossa mente a seu respeito. Senhor, nos perdoe por tanta imaturidade espiritual. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor limpe o nosso coração. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a tirar todas as distrações da nossa mente para que nós possamos compreender os sinais que o Senhor já tem colocado na nossa vida e para que em nenhum momento duvidemos do teu poder para fazer as obras na nossa vida, ó Pai. Por favor, Senhor, continue a obra que o Senhor começou em nossa vida, continue nos ensinando e nós te louvamos por tudo que o Senhor já fez em nossa vida, por tudo que o Senhor está fazendo em nossa vida e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Por favor, Senhor, nos ajude a permanecer em Ti, permanecer ao Teu lado, com fé, com o desejo genuíno de conhecer ao Senhor todos os dias da nossa vida e de sermos transformados pelo Teu poder e pelo Teu amor. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, não porque nós merecemos, mas pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Amanhã nós continuaremos e nós vamos estudar sobre a explicação que Jesus deu para os seus discípulos sobre esse episódio. Que nós continuemos buscando a Jesus todos os dias, nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Até amanhã. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.